Bom dia, galerinha! Tia Lídia está de volta para continuarmos falando sobre uma história da Bíblia, a história da vida de Josué e hoje como foi a batalha na cidade de Jericó. Vamos lá comigo? Aqui, os espias já tinham voltado para a terra onde o povo de Israel estava antes de entrar na terra prometida. Josué estava aguardando esses espias com as novidades sobre aquela terra onde eles deveriam entrar. Para isso, Josué tinha que passar o Jordão. Como? De barco? Nadando? Era impossível, tinha muitas crianças, muitos idosos também. E aí, como será que ficou o povo preocupado? Como é que eles iriam atravessar um rio? Eles já tinham atravessado o Mar Vermelho junto com Moisés. Mas será que agora iria acontecer da mesma forma? Por isso, o nosso versículo de hoje, onde era Josué animando o povo do Senhor. Então, o versículo fala: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Josué 3:5. Esse versículo era Josué animando o povo de Israel para o que ia acontecer no próximo dia, a batalha de Jericó. O povo acreditou, mas Josué ainda falou mais uma coisa: onde os sacerdotes forem, vocês também vão. O que eles fazerem, a gente vai fazer. E o que aconteceu? Deus também tinha ordenado que a Arca da Aliança deveria estar junto com o povo o tempo todo. Isso significava a presença de Deus. Deus estava presente com aquele povo enquanto a Arca da Aliança estivesse ali na frente. Então, os sacerdotes que eram responsáveis por carregar essa arca estavam o tempo todo com ela. E eles começaram então a caminhar rumo à cidade de Jericó. E quando eles colocaram os pés sobre o rio Jordão, ele se abriu, fazendo 2 muros, e eles passaram no meio do rio, com pés na terra seca, igual tinha acontecido no Mar Vermelho, quando estavam com Moisés. E da mesma forma que eles respeitaram Moisés, porque eles viram a presença de Deus, o cuidado de Deus com Moisés, aconteceu também com Josué. Eles passaram a respeitar mais ainda Josué por causa daquele feito, né? Onde o Rio Jordão se abriu para que eles passassem. Do outro lado, já na Terra Prometida, eles celebraram a Páscoa. A Páscoa é a saída da terra do Egito, lembra? Então, é a comemoração da libertação daquele povo do Egito. Então, mais uma vez, o povo celebrou a Páscoa. E Deus mandou também o maná. Quem lembra do maná? Nós falamos dele quando a gente ainda estava lá nas nossas EBDs na igreja, né? Então, o maná era tipo um bolo com gosto de mel que Deus mandava como alimento para o povo. O maná foi dado por Deus pela última vez. Por que, tia, pela última vez? Eles estavam entrando na terra prometida, onde não precisariam mais do maná. Aquela terra era muito fértil e aquela terra daria todo tipo de alimento que o povo iria precisar. Os versículos que falam sobre como foi essa batalha lá. Então disse o Senhor a Josué: olha, entregarei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-as uma vez, assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará
com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Deus deu instruções como 7 sacerdotes com trombetas de chifre de carneiro, né? E também uma volta em volta da cidade durante 6 dias. E no último dia, 7 voltas. Na 7ª volta, eles iam tocar nessas trombetas bem forte e o povo iria gritar. E aí, o que seria que acontecer ali, ó? A tia vai mostrar aqui pra vocês. Olha só, aqui tem os 7 sacerdotes com os chifres, os outros carregando a Arca da Aliança, todos, né? Sempre Deus falou, olha, continua sempre com a Arca da Aliança, que significava a presença dele. Então, quando todo o povo de Israel, né, rodeou a cidade e tocou a trombeta no último dia, no 7º dia, 7 voltas, o que aconteceu com a cidade? Caíram, foram abaixo. Mas teve uma muralha, um pedaço desse muro que não caiu. Qual foi? Aonde estava a casa de Raabe. Ela tinha colocado, né, o sinal, que era aquela corda vermelha. Então, Deus não permitiu que a casa dela fosse destruída, como sinal do acordo que ela fez com os espias do povo de Israel. Ela foi salva, ela confiou em Deus e foi salva. Que maravilha! Apesar de pecadora, Raabe entendeu que o Senhor é o único e verdadeiro Deus. O Senhor teve misericórdia da vida dela e a salvou da morte. Nos dias de hoje, Deus também está muito triste com o comportamento das pessoas, como o povo de Jericó, que não se importavam com ele. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, e nesse caso, trata-se da morte espiritual, que é viver para sempre separado de Deus. Mas o versículo continua dizendo: o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a vida eterna quer dizer que viver para sempre com Deus, mesmo depois que morrermos. Raabe teve a chance de continuar vivendo quando mostrou sua fé em Deus. Nós também temos a vida eterna quando confiamos e cremos que somente Jesus nos dá a salvação. Em Romanos 10, 9, quer dizer que todo o coração que Jesus é o Senhor da vida e confessa os pecados, crendo que só Ele pode perdoar, estará salvo e terá a vida eterna. Que maravilhoso é esse amor de Deus por nós. E assim como Raabe ficou na casa dela esperando com fé a salvação da sua vida, nós também, que cremos em Jesus, podemos ter certeza de que iremos viver para sempre com o Senhor. Nessa história de hoje, nós vimos como é importante a fé e a obediência em Deus. Tanto Raabe como Josué creram, obedeceram a Deus e eles tiveram vitória. Raabe conseguiu a salvação em Cristo Jesus e Josué a vitória sobre a cidade de Jericó, como Deus tinha lhe pedido. Espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. Muito legal estar aqui com vocês mais uma vez. E semana que vem tem mais. Um beijo e até a próxima.